Fala pessoal, edição do Impacto Geopolítico no ar. Essa aqui é a 43ª edição, Impacto Geopolítico de número 43. Voltamos às nossas edições numeradas. Não é uma edição especial. Eu apenas vou trazer atualizações geopolíticas que eu achei importante e vou trazer aqui para vocês, né? As edições comuns do Impacto Geopolítico, elas normalmente vão ao ar às quartas-feiras, mas achei interessante e vou trazer para vocês aqui na segunda-feira mesmo, né? Com certeza, quarta-feira a gente vai ter outra edição do nosso Impacto Geopolítico, né? Se não acontecer nada de extraordinário, né? A gente volta quarta-feira a se ver aqui no nosso IGTV no Instagram. Vou comentar aqui com vocês sobre a aproximação entre Estados Unidos e Venezuela, vou comentar também sobre o boicote ao petróleo russo e vou falar também sobre a interferência da Rússia nos corredores humanitários na guerra lá na guerra com a Ucrânia. A gente vai entender um pouco sobre essa interferência da Rússia nos corredores humanitários. Mas vamos aqui primeiro comentar sobre essa aproximação repentina dos Estados Unidos com a Venezuela, né? Os Estados Unidos querem forçar uma aproximação com a Venezuela. E eu vou ler aqui um texto que eu preparei para vocês, que eu fiz esse texto baseados, né, em resumos, né, que eu fiz, né, baseados em vídeos, aulas e reportagens que eu li referentes a este tipo de assunto. Vamos lá, vamos ler o texto aqui comigo. A Venezuela, ao longo do tempo, veio sofrendo com sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, né? Do mesmo jeito que os Estados Unidos fez com a Rússia, né? Muito mesmo antes dessa guerra, os Estados Unidos impuseram sanções na Venezuela, sanções econômicas, por conta de questões político-ideológicas do governo venezuelano. Bem, e com isso, a Venezuela se aproximou de países como Irã, que também sofre sanções, né? O Irã sofre sanções porque tem enriquecimento de urânio para a fabricação de armas nucleares, né? A Venezuela se aproximou do Irã, da Rússia e da China, se utilizando de seu petróleo, né, para se garantir nessa aproximação. Recentemente houve a Assembleia Geral da ONU, né? Essa Assembleia ela foi convocada, inclusive eu postei aqui nos stories, né? O resultado de como que cada país votou, né? Essa Assembleia Geral da ONU que teve na semana passada foi para condenar os ataques da Rússia à Ucrânia, ou para pelo menos saber quais países, como pensam os países, quais países condenavam os ataques da Rússia na Ucrânia. E foi convocada a Assembleia Geral da ONU, que eu postei aqui nos stories, como cada país votou, né? Nessa Assembleia Geral da ONU, a Venezuela chamou a atenção, porque ela não votou nem a favor da Rússia, nem contra a Rússia, e nem muito menos ela se absteve. Ela simplesmente se ausentou. A Venezuela não votou, né? E boa parte, né, dos países, né, na verdade, os países autocratas da América Latina também se mostraram contrários à agressão russa à Ucrânia, né? Os Estados Unidos estão usando de estratégia geopolítica a aproximação com a Venezuela para tentar isolar mais a Rússia. Outros aliados russos se abstiveram de ajudar a Rússia na ONU, como Cuba e Nicarágua, né? Os países que têm governos mais autocratas, né, os governos mais ditatoriais aqui da América Latina, são aliados russos e aliados da China também, né? Nicarágua do Daniel Ortega e Cuba do Miguel Díaz-Canel são países alinhados com a Rússia, né? Até por conta da questão de conflitos ideológicos com os Estados Unidos, né? Questões históricas, esses países são mais alinhados com a Rússia, né? Então, esses países se abstiveram ou votaram contra a Rússia em agredir a Ucrânia, e isso chamou um pouco a atenção, né? E eu creio que os Estados Unidos queiram que a Venezuela rompam com a Rússia, algo que eu acho difícil, complicado e complexo ao mesmo tempo. Difícil, complicado e complexo. Tudo isso ao mesmo tempo. Porque a Venezuela ela não vai romper com a Rússia assim do nada não. Até porque é bem interessante ter uma aproximação com a Rússia, né? É muito interessante essa aproximação Venezuela e Rússia para os venezuelanos, para o governo venezuelano em si. Então acho muito difícil que eles do nada rompam e se aproximem, se entreguem de vez aos Estados Unidos, né? E essa tentativa é, lógico, uma estratégia geopolítica, como eu já mencionei aqui, por parte dos Estados Unidos, de querer isolar a Rússia. Primeiro, para se aproximar da Venezuela, o que é que os Estados Unidos vai ter que fazer? Os Estados Unidos vai ter que ceder. Vai precisar ceder em alguma coisa. Em muitas coisas, mas pelo menos em os Estados Unidos vai ter que ceder. Como, por exemplo, nas sanções. A Venezuela, como eu já citei, ela tem sanções impostas. Ela tem sanções
econômicas impostas lá, né? Os Estados Unidos têm sanções econômicas impostas à Venezuela, a questão econômica venezuelana. Então, os Estados Unidos vai ter que ceder. Ou tira essas sanções, ou tira parte dessas sanções para tentar se aproximar. Eu só sei que Joe Biden vai enviar uma comitiva para visitar o presidente venezuelano Nicolás Maduro, né? Eu acredito que, se não for nessa semana, seja na próxima, para tentar aí uma aproximação entre os dois governos. Pois bem, a OTAN, como se sabe, ela se aproximou muito de países europeus, países do leste europeu, que eram, inclusive, ex-repúblicas soviéticas, como, por exemplo, Letônia, Lituânia, Estônia, países que faziam parte da antiga União Soviética, né, hoje integram a OTAN, né, a Organização do Tratado Militar do Atlântico Norte, que são os aliados dos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos, né, que está lá muito próximo da Rússia, com a OTAN muito próxima do território russo, né, com as suas bases militares nesses países que fazem fronteira com a Rússia, os Estados Unidos, da mesma forma que faz, tem medo que a Rússia faça o mesmo. Como assim? Porque há uma possibilidade de que a Rússia estabeleça bases suas em Cuba e na Venezuela. E que esses países ingressem em sua Organização de Defesa Mútua, que é a OTSC. Se você não sabe, existe a OTAN da Rússia. É algo que é semelhante ou igual à OTAN, só que é encabeçado pela Rússia, né? Quem chefia, a gente sabe, né? Embora a sede da OTAN seja na Bélgica, né? A gente sabe que quem chefia, quem coordena de fato a OTAN são os Estados Unidos. E existe a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC, que é encabeçada pela Rússia, né? A OTSC, ela possui 6 membros, que são Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, a própria Rússia e o Tajiquistão, né? E essa organização do Tratado de Segurança Coletiva, ela poderia muito bem convidar Cuba, Venezuela, Nicarágua para integrar a sua base de membros. Né? Inclusive a OTSC ela tem um membro observador, né? Que é apenas observador, um aliado extra ao TSC, que é a Sérvia. Mas os Estados Unidos têm medo que a Rússia faça, né? Tem receio de que a Rússia faça o que eles estão fazendo lá no leste europeu, levando um monte de ex-república soviética para dentro da OTAN. E a Rússia pode fazer o mesmo. Pode levar países da América Latina para dentro da OTSC e instalar bases militares, sejam elas bases com mísseis e armamento ou bases mesmo de defesa. Sendo ela de defesa ou não, os Estados Unidos têm receio de ter essas bases perto da sua área territorial. Então, os Estados Unidos está usando essa carta na manga de se aproximar das autocracias, dos governos semelhantes a ditaduras aqui na América Latina que são alinhados à Rússia, para tentar enxugar essa relação desses países com a Rússia, para manter a Rússia isolada e para que a Rússia não instale bases dentro desses territórios, né? Isso lembra um pouco a questão da crise dos mísseis, né? Na Guerra Fria, né? Lá quando a União Soviética vivia naquele pé de guerra com os Estados Unidos ameaçando, um ameaçava o outro, mas nenhum dos dois entrava em confronto, entrava em conflito. Então, está lembrando muito a crise dos mísseis, né? Quando a União Soviética decidiu instalar mísseis em Cuba, virado para os Estados Unidos, né? Está lembrando muito essa época, está lembrando muito esse contexto. Então, temendo isso, tendo receio disso, os Estados Unidos quer se aproximar desses países da América Latina que são alinhados e têm uma aliança, sendo ela econômica ou militar, com a Rússia, né? E o medo que esses países integrem a OTSC, né? Isso, mais uma vez eu reafirmo, é uma carta na manga que os Estados Unidos quer usar. É uma carta na manga da Rússia que os Estados Unidos quer quebrar também. Pois bem, tirem aí as suas conclusões. Boicote ao petróleo russo. Vamos mudar de assunto. Vamos falar do boicote ao petróleo russo, né? Zelensky, ele pede mais sanções, né? E uma dessas sanções é fazer com que haja um boicote à compra do petróleo russo. Inclusive, ele deu uma declaração forte dizendo que quem compra petróleo russo ajuda a financiar o derramamento de sangue dos ucranianos inocentes. Sangue inocente ucraniano está sendo derramado por conta daqueles que compram petróleo russo. Então, existe
essa ideia desse boicote ao petróleo russo, de que ninguém compre petróleo mais à Rússia, e isso vem refletindo já no valor do barril, né? Ontem o valor do barril estava 118 dólares e hoje está por volta de 130 dólares, né? Isso pode afetar o preço dos combustíveis no Brasil, já que a Petrobras, ela alinha o preço dos combustíveis, ela estipula o preço da gasolina, do diesel, do gás, do etanol, ela estipula através do mercado internacional. Com o preço do barril subindo, significa que o preço da gasolina que você abastece seu carro possa subir, né? Isso aí é bastante complicado e complexo também. Até porque o Brasil também compra petróleo russo, afinal a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. E com todo mundo boicotando o petróleo russo, vai causar um inchaço em outras praças produtoras de petróleo que possa ser que elas não se garantam em suprir essa demanda dos outros países produtores. Também tem a questão do trigo, né? Que a própria Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo, a Bielorrússia também é um grande produtor de fertilizante que vendia, né? Produzia fertilizante para o Brasil, não só a Bielorrússia como a própria Rússia produziam, um dos maiores fornecedores de fertilizante para o Brasil. Isso pode impactar no preço dos nossos alimentos. Enfim, em breve eu vou gravar um vídeo falando sobre os impactos econômicos e socioeconômicos também que essa guerra pode causar aqui no Brasil. Então espero que vocês estejam atentos, porque eu vou soltar esse vídeo e vocês vão ver que essa guerra nos afeta mais do que você imagina. Rússia quer interferir na rota dos refugiados. Cara, dá pra acreditar nisso, velho? Vladimir Delírio Putin. Esse é o nome dele. Pode escrever aí, o nome dele é Vladimir Delírio Putin. Pois bem, a gente teve duas tentativas de corredores humanitários, né? A Rússia fez um acordo com a Ucrânia de que iria respeitar e queria fazer um cessar-fogo para a evacuação de pessoas em cidades como Sumy, Kharkovia, né? Mariupol, enfim, Kherson, cidades que são dominadas por eles ou cidades que estão sendo bombardeadas pelo exército russo. Pois bem, a Rússia concordou em fazer corredores humanitários para que pessoas inocentes, civis, fujam, sejam evacuadas. Até aí tudo bem. Só que há 2 dias estão tentando fazer esses corredores humanitários e esses corredores humanitários estão sendo fracassados. Porque a própria Rússia, que disse que iria fazer esse cessar-fogo, não está cumprindo. Ela segue atacando com as pessoas sendo evacuadas. O povo está na rua, né? Como teve aí, né? O vídeo que inclusive eu postei de uma família sendo morta, atingida por um míssil russo, por um projétil russo, na hora que estava sendo evacuadas pessoas em Irpin, no norte de Kiev. Então, a Rússia, ela segue descumprindo o próprio acordo que ela propôs de atacar alvos enquanto pessoas estão sendo evacuadas nas ruas. E ela agora, além de descumprir os corredores humanitários, ela propôs a ideia de que a Rússia quer interferir na rota dos corredores humanitários e quer direcionar os corredores para a Rússia e para a Bielorrússia. Cara, isso é bizarro. O governo ucraniano já se pronunciou e disse que isso é imoral. Que isso é imoral e absurdo. Ou seja, pessoas que querem fugir, elas têm direito de fugir para onde quiserem. E a Rússia quer levar os refugiados para a Rússia ou para a Bielorrússia. Se for para a Bielorrússia, você vai ter que pegar um avião em destino para a Rússia e se refugiar na Rússia. Cara, que coisa sem noção. Eu tô fugindo da guerra que a Rússia tá causando no meu país. A Rússia tá me atacando. E eu vou fugir pra Rússia, eu vou fugir pro país agressor? Que coisa sem noção é essa, cara? Meu velho, Putin, ele é... Enfim, eu ia falar besteira aqui. Putin é sem noção demais. Como é que eles estipulam uma coisa dessas, velho? Enfim, é absurdo e imoral, né? É absurdo e imoral, como o próprio governo ucraniano falou. Sem noção isso, né? Então, qual o interesse disso? Para fazer campos de concentrações, lembrar o passado nazista? A Rússia quer fazer campos de concentrações com esses refugiados? Lembrando que Hitler, quando fez os campos de concentrações nazistas, ele se inspirou nos campos de concentrações soviéticos, que forçavam pessoas que não concordavam com a forma do governo soviético, com a forma de Stalin governar, ele forçava essas pessoas para o trabalho escravo, a tortura, enfim. Hitler se inspirou em Stalin para fazer os campos de concentrações contra os judeus. Enfim, qual o intuito disso? De eu fugir para o país que está me agredindo. Pois é, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido,
curtam e compartilhem. Valeu, falou!